Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Odontologia Objetiva, o programa que fala com você sobre diagnóstico assertivo e clareza no planejamento. E hoje o nosso assunto é restauração classe 5, o retorno. Como assim o retorno? Sabe aquela restauração teimosa que você faz e ela solta, você faz e ela solta? Essas lesões cervicais, eu não consigo entender a causa. O paciente diz que tem cuidado na escovação, que não está escovando forçado e a lesão está lá aumentando. Eu restauro, coloco a minha resina, tomo todo cuidado com a adesão, com tudo direitinho e ela solta. Bom, primeiro, muito boa tarde, mas tudo bem. Olha só, para quem não está vendo, está só escutando, eu estou usando a minha máscara do Clube D, viu? Olha só, a máscarazinha personalizada que a galera da maratona vai receber umas dessas sim, a galera que participar dos desafios vai receber uma máscara como essa, porque no momento desse que a gente está vivendo, a gente está gravando esse podcast em junho de 2020, a gente está ali na fase de maturação ali do que se refere a Covid, a gente então resolveu fazer essa máscara personalizada para os nossos alunos. Eu vou tirar a máscara porque eu já convivo com a Amanda mesmo, então... Se já tiver que passar, já passou, já curou. Já foi, tá? Então a gente trabalha junto, então ótimo. Então, Amanda, vamos lá. Vamos começar esse podcast. Esse é um episódio muito legal, que é um episódio muito clínico, muito prático, onde a gente vai conversar. Eu espero que quem esteja escutando entenda que essa relação aí de retrabalho de classe 5 que volta, classe 5 perereca, classe 5 que vai se degradando muito rápido, classe 5 que você trata, retrata, trata de novo e você às vezes não sabe o que está acontecendo, ou então pior, né? Tem gente que faz classe 5 e pensa que está tudo bem, porque o paciente não volta para fazer, mas pensa o seguinte, né? Esse paciente que você fez, ele fez uma classe 5 em outro, quebrou, ele fez em você, ele não ligou para o outro para avisar que estava vindo para você. O que eu quero dizer é que o fato de você não ter os pacientes reclamando das classes 5, não quer dizer que a sua classe 5 está durando o quanto que você imagina. Então, olha, eu não sei você, Amanda, mas quando a gente faz um retrabalho, que é aquele paciente que refaz e faz, e tem os pacientes que são muito ali, que são aqueles que quando a secretária está na hora do almoço, né, Amanda? Às vezes você está na hora do almoço, você recebe aquela mensagem no celular, doutora, aquele paciente X. Você já sabe o que é. Está marcado hoje. Ou então, vem de emergência. Veio de emergência, pior ainda, né? Hoje. Então, assim, essa situação onde você faz, refaz, e às vezes você não sabe o que é, e vira um... Pois é, você faz e refaz e você não sabe explicar. Chega uma hora que esgota o teu vocabulário ali com o paciente, porque ele já perguntou, por que será que caiu de novo? E a pior explicação que você pode dar para o paciente, sabe qual que é? A pior, Amanda? A pior de todas? Qual é? Olha, provavelmente o colega que fez essa restauração antes não usou um material de qualidade. Cara, olha, por que essa é a pior? Você vai e usa o seu material de qualidade. Você usa o seu material de qualidade. Se você não souber o que fez, olha, qual que é o melhor material que mais assim, perfeitamente é agregado à dentina? O esmalte? O esmalte. Deus, ou a mãe natureza, ou o arquiteto do universo, quem quer que você queira chamar, essa pessoa, esse ser iluminado, fez um dente que tem esmalte e dentina, e o que melhor se cimenta na dentina chama-se esmalte. E por algum motivo, esse esmalte desgrudou dessa dentina. E se você não entender o que é que fez essa dentina, esse esmalte se desgrudar da dentina, provavelmente vai te levar a falhar na sua resina, ou na sua cerâmica, ou no que quer que seja que você coloque ali para restabelecer ou restaurar, que é o nome de devolver ao que estava, com material artificial.
O que esse podcast vai te mostrar é que se você entender o mal da odontologia associado com essa classe 5, eu tenho certeza que pelo menos você vai ter menos retrabalho. Você vai ter uma explicação lógica para falar para o seu paciente. E você vai provavelmente propor algo que tenha mais longevidade. Beleza, então vamos lá. A gente está falando das lesões cervicais não cariosas, né? Qual seria a provável etiologia, né? Será que ela tem apenas uma causa? Pode ter causas associadas? É o que a gente está acostumado a explicar para o paciente, né? Possibilidade número 1, tá escovando muito forçado. Escova dura? Então, deixa eu só falar uma coisa, antes de falar sobre isso que você está dizendo, que me veio à cabeça. É porque, assim, às vezes a gente fala desse retrabalho e tem gente que não entende. É uma coisa tão boba, corriqueira, e tem gente que não entende a gravidade que é isso. Eu queria só, antes de falar sobre isso, só explicar uma coisa. Quais são os problemas, Amanda, que a gente começa a enfrentar quando a gente tem retrabalho? Bom, o paciente, ele já perde um pouco da credibilidade, né? Na odontologia, né? Talvez não no seu tratamento, porque ele vai pulando de dentista em dentista. E aí ele acha, não, nesse aqui agora eu acho que eu vou acertar. Ele vai resolver meu problema. Então, o primeiro ponto de a gente... Porque você precisa entender, antes de a gente falar até da etiologia, do que você fala para o seu paciente, você precisa entender o que o paciente chega. Ele chega normalmente desacreditado que essa instalação que você vai fazer vai durar. E ele chega, inclusive, querendo que dure. E talvez ele esteja preparado até para pagar a mais para que dure. Mas o que ele recebe normalmente é algo que não dura. E eu não estou nem dizendo aqui que... Não estou querendo discutir falhas de execução, falhas de usar o primer errado, não estou nem entrando nesse mérito. Considerando que todas foram feitas. Considerando que todas tenham sido feitas da melhor forma possível, usando uma resina adequada, não talvez a mais última geração e tal, mas enfim. Se o protocolo de adesão foi cumprido, ok. Estou considerando isso, tá? Então a gente vai tirar esse fator aí como um fator da causa. Então, primeiro, o paciente fica descrente. Segundo, ele vai querer gastar o mínimo possível nesse tipo de tratamento restaurador. Vai soltar de novo. O retrabalho ocupa a sua agenda. E se você já fez aquela restauração uma vez e logo depois ele voltou, é um horário que você gasta e que você não tem retorno nenhum. O paciente gasta tempo de novo. Ele vai, procura estacionamento, ele vai, pega o ônibus, ele vai, falta o trabalho, ele vai, deixa as crianças em casa, enfim, ele vai fazer uma série de movimentos que são desagradáveis e que ele já está tão acostumado a fazer que ele mesmo nem nota como isso é ruim, mas ele sabe que é ruim, mas ele fica ali. Então, é muito importante que você que está nos escutando nesse programa entenda que essa classe 5, o retorno, ela não é uma coisinha boba. Ela não é só uma resina de R$20, R$50, R$100. Não é resina de convênio que eu estou discutindo só. Eu quero que você entenda o quanto que de prejuízo, de transtorno e prejuízo que o dentista tem. Porque tem um detalhe nessa história. Amanda, quantos pacientes vêm no nosso consultório por causa da classe 5 e ele faz isso para testar? Aquela pessoa que é enjoado com pizza, vai na pizzaria e pede uma marguerita, que é massa, tomate, massa, extrato de tomate, mussarela e manjericão. Ou seja, é a base de quase todas as pizzas, tirando o manjericão. O cara tem que ter um tomate bom, um molho bom, a massa boa, queijo bom. Ou seja, quantos pacientes você perde? Eu estou fortalecendo isso porque parece uma coisa tão rotineira e às vezes tem gente que pensa que se você fez uma classe 5 e se você não analisou o que nós vamos falar nesse podcast, você tem grande chance de perder esse paciente, porque essa restauração tem grande chance de cair e ele vai procurar outra pessoa para fazer. Então, assim, a classe 5 retorno é algo que te traz muito prejuízo. Prejuízo desde que você refaça e o prejuízo do paciente que não volta. Então, tem que entender que essa discussão aqui
ela não é só sobre uma restauração de R$100, R$80, R$50, será quando você compra uma restauração classe 5. Nós estamos falando de um paciente que às vezes deixa de voltar porque soltou depois. Ou aquele que mesmo que você fez e não soltou, o paciente às vezes não entende por que aconteceu. Ele não teve uma explicação para isso. E aí, essa explicação que você não deu, você deixa também de ganhar o paciente também. Porque muitas vezes a restauração está bem feita. Para ele, você fez só a mesma coisa que o outro dentista fez. Exato. E tem um detalhe. E quando a gente fala de falha da classe 5, o retorno, às vezes pode demorar 6 meses, às vezes pode demorar 2 anos. E em 2 anos, tantas coisas que pode acontecer. E, digamos assim, em 4 meses a gente mudou o planeta. Entende? Então, assim, o fato da sua resina demorar 2 anos e você não ter explicado para o paciente corretamente o que fez aquela restauração acontecer, você está deixando dinheiro na mesa também. Então, de qualquer forma, você perde se você não entende a importância da classe 5. Entende, Amanda? Então, assim, a pessoa perde quando ela faz e dá problema, e a pessoa perde quando faz e não dá problema, e ela não explica por que teve a classe 5. Porque quando você deixa de explicar, você deixa de ganhar pontos com aquele paciente, você deixa de ganhar no futuro alguma coisa que esse cara poderia confiar em você. E ele vai, provavelmente, como você mesmo falou aqui, uma coisa que o outro fez, talvez ele nem lembre quem fez aquela restauração classe 5 por último. Mas ele vai lembrar quem explicou por que a classe 5 aconteceu. Ele vai contar para o marido, ele vai contar para a esposa, ele vai contar para o filho, ele vai contar para o pai, ele vai entender aquilo. E a partir do momento que ele entende uma odontologia, que nós vamos falar aqui hoje nesse podcast ainda, ele passa a parar de dar uma informação comum e passa a dar uma recomendação. Ele começa a prever o futuro. E a prevenir o futuro, prever problemas no futuro, hoje vale muito. E é um dos motivos que faz o paciente pegar o dinheiro que está reservado, que gastava com viagem, com restaurante, que agora não está gastando, e investir num tratamento, às vezes, restaurador um pouco mais elaborado, que evite. Que vai ser um tratamento preventivo para ele. Exatamente. Então, assim, então é por isso que eu queria muito, antes de tentar a gente colocar as posições do porquê das coisas e por que acontece, eu queria muito que as pessoas entendessem a gravidade e a importância que tem na restauração classe 5 soltar e ter um retorno. Perfeito. Eu acho que isso é um ponto que para quem começou a ver nesse podcast pensando que é uma coisa bobinha, se você calcular isso em 4 anos, 5 anos, o que você deixou de ganhar, não estou falando só de dinheiro, hein? Dinheiro é uma coisa mais palpável para ver, eu estou falando de reconhecimento, estou falando de segurança na sua profissão, estou falando em você estar, como muitos dos meus alunos estão, e hoje tem mais uma live com uma delas, que enquanto tem muita gente que está chorando a nossa profissão, os meus alunos estão animados com o retorno, tem um foco, tem um plano a seguir, sabe como fazer para retomar, sabe como conquistar um paciente que chega com informações claras, objetivas, que possam elucidar as grandes questões que essa pessoa tenha. Então, eu acho que esse fator aí é muito importante. Beleza, perfeito. Então, agora que a gente já entendeu tudo que está por trás desse retorno, né, da restauração classe 5, se eu recebo um paciente desse e tento explicar para ele que a causadora daquele insucesso restaurador foi uma escovação forçada, eu estou seguindo na mesma linha, né? Do que todos os outros fazem. É porque é o seguinte, existe uma grande confusão, tá? É óbvio que se você pegar uma pessoa que tenha um hábito de escovação exacerbado, pessoa que usa pasta de dente caseira com palha de sei lá o quê. Ou você pegar os extremos. São muitas, né, que usam. Sabe, se você pegar os extremos, você vai ter pessoas que vão ter problemas de dentes, problemas de lesões causados por trauma de escovação, sem dúvida. Tá? Mas aí isso é fato. Essas lesões devem estar presentes, no mínimo, em todos os dentes. Né? Olha, porque ela escova todos os aí dentes a gente da tem mesma duas maneira. características que a pessoa precisa entender. Primeiro, vai ter lesão cervical em mais de um dente, óbvio, porque
O cara não escova só um, escova uma galera. Segundo, o esmalte, ele também vai estar alisado. Então, esse perfil de paciente, se você olha assim, você vê que o esmalte chega às vezes tem um alisamento, aqui a vestibular dos dentes, tem um esmalte um pouco ele de uma maneira mais uniforme, um alisamento ele é abauladinho, né? Ele tem uma anatomia, o esmalte, o vestibulado, o pré do canino, tem a bossa canina, tem o pré-molar, ou seja, você pega um paciente que tem, eu tenho um caso de um paciente que tem realmente problemas mentais, sabe, que faz esse tipo de escovação de uma forma extremamente agressiva, e isso causa um problema mecânico óbvio de gengiva. Mas, gente, essa quantidade mínima de pessoas, elas não estão no seu consultório no dia a dia. O paciente do dia a dia, do restauração classe 5 do dia a dia, ele está no seu consultório e ele está ali porque ele quer resolver e ele não escova os dentes desse jeito. Muito pelo contrário, ele usa normalmente a escova mais macia, ele procura às vezes escovar até menos porque ele acredita que a escovação causa esse tipo de problema. E nós dentistas, por um tempo, acreditávamos que era verdade, que as coisas aconteciam às vezes por conta desse posicionamento. Só que hoje a gente sabe que não é assim. A gente sabe que, na verdade, as coisas acontecem basicamente por outros motivos. Então, assim, uma retração de uma lesão cervical não cariogênica, ela é multifatorial, sem dúvida. Existem fatores bioquímicos que influenciam, óbvio que existem. Existem fatores mecânicos extrínsecos à boca que influenciam, como a gente acabou de citar. É óbvio que existe. Um cara que fuma cachimbo e tem o hábito de segurar os dentes ali e pega não sei o quê. A pessoa que tem o hábito de, sei lá o que, piercing. Tem um piercing dentro da boca, aqueles piercing que são por detrás da gengiva, do lábio. E aí aquele piercing causa um trauma mecânico ali. Gente, isso aí é óbvio. Tá? E quando a gente vai falar do mal da odontologia, a gente não está descartando os outros. Mas o problema, Amanda, é que eu tenho certeza que 80% dos pacientes que vão entrar no seu consultório com lesões cervicais não cariogênicas, eles vão ter um mix dessas coisas. Mas vai ter um fator que é o menos falado, que é o mais importante, que é esse fator que nós vamos discutir aqui agora, que é o fator que você precisa entender por que ele é importante no fator das causas principais das lesões cervicais não cariogênicas. Então, beleza. A gente já conversou nos outros programas, né, que quando a gente recebe um paciente na consulta inicial, importantíssimo primeiro a gente fazer, além daquele exame estático, a gente observar a dinâmica mandibular do paciente. Nessa observação da dinâmica, eu já consigo ter algumas dicas sobre a presença de lesões em determinados dentes. O que eu posso observar e relacionar tipo de movimento ou de interferência no movimento com a presença das lesões? Vamos entender, basicamente, o que é o mal da odontologia moderna, que eu chamo. É basicamente o seguinte, Amanda. Os dentes posteriores, todos os dentes, mas os posteriores especialmente, eles são formados por esmalte, uma camada assim, que é grossa em cima e fina nas laterais de esmalte, que é uma analogia como se fosse um vidro, e a dentina, tá? Ela preenche toda a parte interna do esmalte, deixando uma área oca, que seria a câmara pulpar e os canais onde estão passando a circulação. Além da circulação, também tem outra função esse espaço aberto, que é essa possibilidade de maleabilidade dos canalicos. Então, se você puder fazer uma analogia, então a dentina é como se fosse um bando de tubinhos de canudo unidos. Então você tem vidro em cima, canudo embaixo, ok? Então se você recebe forças oclusais, axiais, ou seja, um toque no meio do dente, ele vai fazer um movimento de intrusão. Pá, toda aquela estrutura, o esmalte, ele vai entrar, vai pressionar a dentina, e a dentina vai pressionar o ligamento periodontal, o ligamento periodontal vai pressionar o cemento periodontal, e o ligamento periodontal vai fazer a gonfose lá, apoiar dentro do osso, ou seja,
Tudo foi desenhado, as fibras periodontais, o cimento, a forma das raízes serem trípodes, assim, abertas, os inferiores a 2, que o osso é mais espesso, o osso superior é mais airado, são 3 raízes. Todos os detalhes anatômicos que você pode imaginar, feito por Deus para que esse dente estivesse naquele lugar, são para resistir forças oclusais da melhor forma possível. Aquela parecendo um tripé que o superior tem, não é à toa, para dissipar toda aquela energia absorvida do impacto oclusal. Então você tem um pilão embaixo, no pilão você tem a estaca e tem a base que recebe a porrada. Então a estaca é a mandíbula, tem um formato diferente, o osso mais espesso, o periodonto mais espesso, e a maxila tem um periodonto mais delgado, menos denso. Então você dá aquela pancada, pum. Então, se for na área oclusal, tudo foi desenhado para receber aquele tipo de força. A força resultante de um toque oclusal, de um molar com outro molar, ou de um molar com pré, mas, enfim, o toque que a resultante seja ao longo eixo do dente, o dente foi desenhado para aquele tipo de coisa. Então, quanto mais toques nesse sentido ele receber, mais ele vai estar preparado para absorver aquilo lá, tanto o esmalte, a dentina, o ligamento, tudo foi desenhado. As fibras do ligamento periodontal, como elas estão interpostas, elas foram feitas para ser como um amortecedor legal disso tudo, e tudo beleza. Isso é o fisiológico, é o ideal, é o que faz com que o molar, o pré-molar, os dentes posteriores durem dezenas de anos. Mas aonde está o problema, então? O problema quando, por algum motivo, esse mesmo dente, essa mesma mesa, que é grossa em cima, fina embaixo, ao invés de receber uma força oclusal, ela começa a receber uma força lateral. Pode ser palatino-vestibular, pode ser vestibular-palatino, pode ser disto-mesial, mesodistal, independente de como vai ser a força. Se esse dente receber uma força lateral, os estudos dos elementos finitos, dezenas, cara, tem muita gente explicando isso. Pascal Magni foi um dos primeiros a mostrar evidências científicas de que quando você tem uma força não oclusal, inclusive tem uma entrevista minha com o Pascal Magni no meu canal, onde ele explica isso muito claramente. As forças não axiais, não funcionais, não oclusais, ou seja, força oblíqua, que não é no ângulo eixo dente, qualquer força vai gerar algum tipo de consequência, mano. E aí, quando o molar faz um movimento para o lado, recebendo uma pancada, por algum motivo de força lateral, o que vai acontecer? Aquele vidro que era para fazer movimento para baixo, ele faz para o lado. O que acontece quando faz para o lado? A parte mais delgada, que está ali junto com os canalículos, que sofre compressão, naturalmente existe a tendência de lasca, de soltura desse esmalte, esse vidro. O vidro ali, aonde tem a compressão, costuma trincar, né? E soltar, vai lascando. Enquanto do outro lado vai craquelando, vai fazer igual um vidro de carro que quando recebe uma pancada, ele faz isso, ele meio que, como é que eu vou falar, plasticamente ele vai para trás e trinca, mas não quebra. É claro que tem uma película, um vidro tal, que faz com que esse vidro não faça estardalhaços, né? Estilhaços, mas a ideia é essa, né? A dentina ali, a dentina com a cimentação com o esmalte, faz esse estardalhaço, essa proteção também do esmalte. Então ele estica, craquela, e o outro bate aqui e sai lasca. Isso é muito facilmente visto. Ou seja, o movimento de um molar ou de um pré-molar que recebe uma força lateral, não importa que tipo de força, nós vamos discutir a força como é que ela é, mas essa força lateral que o pré-molar recebe durante o movimento de lateralidade, por exemplo, Amanda, faz com que esse pré-molar se movimente e a energia seja dissipada de forma irregular dentro do dente, aí sofre a câmara pulpar, a dentina, aí você tem envelhecimento às vezes da câmara pulpar, você tem essa formação, você tem uma compressão de uma área do tecido de sustentação. O que vai acontecer? Quando você recebe força lateral, a dentina comprime o cemento, que comprime o ligamento, que comprime o osso, que estimula o quê? Reabsorção. Ah, mas só existe problema periodontal se tiver bactéria. Eu concordo. Se tiver bactéria, a gente tem doença periodontal, mas a lesão cervical não cariogênica, ela acontece muitas vezes sem ter mesmo uma contaminação
bacteriana causal e original. E pode ser que a gente tenha uma contaminação bacteriana oportunista, até porque ali vira uma área inflamatória, às vezes fica sangrando um pouco, fica uma área vermelhinha, por causa dessa alteração que existe no ligamento periodontal, causado por essa distribuição irregular da energia. Então essa energia que faz essa compressão dentro do dente, lá no tecido periodontal, vai fazer com que aquele dente tenha uma consequência na sua área cervical. E essa consequência na área cervical é vista, por exemplo, quando a pessoa tem um fenótipo periodontal delgado em forma de retração, ou reabsorção, ou retração do tecido, ou seja... Então, nem sempre você observa todas essas consequências, né? Depende muito do fenótipo periodontal, da espessura daqueles tecidos de sustentação. Exato. E nem sempre você tem também a lesão cervical, né? Num dente que está recebendo esse tipo de força. Você pode ter, sabe o que, ó? Você pode ter, se o paciente tiver torus mandibular, osso, o que vai acontecer? Ele vai destruir a coroa. É mais fácil desgastar a coroa. Ou seja, o esmalte que é duro, ele recebe a pancada do outro esmalte, ele força. Se o tecido periodontal for um pouquinho mais delgado, ele vai ceder para um dia mais fácil. Então, se o tecido periodontal é mais delgado, mais fino, vai causar ali aquela área de compressão e vai causar ali uma lesão cervical. Se o tecido periodontal é mais denso, aquela contração aquela energia que seria dissipada pelo ligamento periodontal é contida pela espessura do periodonto, e aí quem sofre é a coroa. A coroa clínica vai desgastando. Por isso que às vezes a gente pega aquela pessoa do interior, assim, que tem uns dentão forte, tá tudo gastado, mas não tem lesão classe 5, não tem às vezes nenhuma, tem uma coroa toda clínica gasta, o incisivo central tá gasto, mas não tem uma lesão classe 5. Mas o periodonto do cara é espesso. Ou então, às vezes, o periodonto do cara é espesso, mas a coroa clínica é longa. E o que acontece? Uma lesão classe 5 em forma de cunha. É aquelas que quando você olha, parece que enfia a sonda, ela vai lá dentro. Por quê? Porque a coroa clínica é muito longa, faz esse movimento, e aqui às vezes você fica tão travado com a do osso, aí a classe 5 vai ficando mais em forma de cunha. O dente sofre esse movimento de flexão, né? Então, com uma coroa longa, ele tem esse centro parece que tem um centro de rotação ali daquele dente, né? E isso influencia muito também na característica da lesão. Exatamente. Então, assim, o grande da odontologia moderna é você entender que esses fenômenos físicos, que não tem isso de, eu acho, eu concordo, discordo, não tem isso. Isso é um padrão físico. É facilmente comprovado isso por elementos finitos. Então, por exemplo, a doutora Daiane, que trabalha aqui comigo, ela fez um trabalho científico comprovando isso com elementos finitos, mostrando isso até em elementos de prova. Que na verdade o trabalho dela foi muito interessante. O trabalho dela foi, o paciente tem lesão classe 5, e independente se vai tratar ou não a origem, você preenche com resina e faz uma faceta, ou você faz a faceta já preenchendo o espaço junto? Né? É um questionamento interessante, onde ela comprova lá que o ideal é preencher, até porque a elasticidade ali e tal, da resina é mais compatível com a dentina, e essa flexibilidade causada vai ser melhor para absorver essa energia do que colocar o material restaurador em cerâmica. Mas tudo bem, mas isso tudo, esse tipo de conclusão chega a partir do momento que você entende que existe uma falha na forma de como o dente posterior absorve essa energia. Então, se você entende isso, peraí, se o paciente tem uma classe 5 ali, vamos ver em que momento ele toca de forma não axial, de não trabalho, de não oclusal, do jeito que você quiser chamar. E é tão comum a gente observar essas lesões sempre na vestibular dos dentes, né? Mas ela pode também acontecer na face palatina, na face lingual? Olha, eu tenho um post, os que mais que tem comentários aqui no meu Instagram, quando eu mostro a lesão cervical palatina. Porque aí a galera da escovação, da lesão ácida, do não sei o que, da saliva, do estômago, não sei o que, vai explicar o que é. Como que você tem um molar que tem uma lesão classe 5 e um pré-molar não tem? O cara não escova o dente por palatina, o cara, enfim... aí fica muito nítido. São essas evidências que colocam em xeque, né, essas teorias, né, da causa das lesões, né? Você tem um dente que
tá íntegro e ao lado dele um dente com uma lesão cervical. Alguma coisa. Por que Deus não gosta daquele dente, né? Teve uma paciente que falou assim, doutor, eu não entendo. Esse meu dente é um implante. Ele doeu, sempre deu problema. Por que Deus não gosta desse dente, doutor? E ela chegou lá no meu consultório com o dente, era uma coroa, um implante no pré-molar, no 44, com a coroa frouxa e um hexágono externo. E aí, um outro dentista falou, não, o problema era o quê? A conexão externa. Então vamos tirar o implante e colocar o conimorte. O conimorte, né? Que fala conimorte. Mas, e eu falei para ela, não, eu vou arrumar os seus dentes. E nós vamos parar de fazer com que... Porque o que fez esse dente virar um implante, a origem do problema que virou implante, a origem do problema que fez o canal, a origem do problema que quebrou esse dente lá atrás, é o mesmo que está causando afrouxamento desse parafuso. E eu vou te mostrar que eu vou resolver o seu problema, esse implante não vai mais afrouxar, porque o implante hexágono externo, que recebe força oclusal no pré-molar, certo? Ele não tem porque, claro, considerando que está bem feita a adaptação em componentes, usando parafuso, que a adaptação está bem feita. É claro que eu sempre coloco que o mínimo bem feito tem que estar. Se o cara, né, eliminando esse outro problema. Eliminando essa iatrogenia de o cara usar o componente errado, usar um problema calcinável que não tem adaptação direito. Tirando isso, o implante hexágono externo, ele não deve afrouxar. Ponto. O que faz ele afrouxar? Forças laterais. Força lateral, a fadiga no implante hexágono externo é muito pior. Ainda mais se ele estiver sozinho. E se ele estiver junto? Também acontece a mesma coisa, só demora mais para afrouxar. E é interessante que esse paciente, que eu mostro muito o caso dele, inclusive na Maratona para o Próximo Nível, eu mostro o caso dele, né? E inclusive ele tem o testemunho dele lá no canal do YouTube, o seu Carlos. É interessante que notar o seguinte, Amanda, ele foi lá e o antagonista inferior já era um implante. Então ele tinha uma lesão cervical não cariogênica na palatina do 26. E aí eu perguntei para ele, por que você tem essa lesão? Por que o dentista fala para você? Não, fala que é escovação, mas eu não consigo entender como é que eu escovo aqui. Fala, manda parar de tomar Coca-Cola. Coca-Cola eu nem tomo, nunca tomei. Ele é apicultor, inclusive está no vídeo dele isso. Eu falo aqui dele, porque quem quiser assistir está lá, o seu Carlos, testemunho do seu Carlos, como paciente. Aí ele fala, eu sou apicultor, eu não gosto de Coca-Cola. E aí eu falei, olha, eu sei por que acontece isso. E eu mostrei para ele que aquele dente inferior, que hoje é um implante, eu contei a história dele e falou, foi isso que aconteceu, o dente doeu, blá, blá, blá. Então o histórico de um dente que vira implante, em algum momento, ele foi uma classe 5 que retornou. E você não soube olhar que alguma força não axial estava acontecendo naquele dente, que era só uma classe 5. E agora ele virou um endo, ele virou uma coroa, e ele virou um implante, e você continua retornando à classe 5, achando que é só uma instalaçãozinha que tem que fazer baratinha, quanto mais barato vai cair de novo. Beleza, então assim, a gente estava falando que o paciente chegou e eu observei ele nos movimentos, e aí muitas vezes eu consigo relacionar, eu vejo que não, aqui, esse premolar ele está recebendo uma força lateral porque a guia canina do paciente está falhando nesse movimento, e aqui eu vejo a causa dessa classe 5. Mas muitas vezes eu não vejo clinicamente. Eu vejo que a lesão está lá, a lesão está presente, o paciente faz os movimentos e eu não enxergo relação, né? Eu vejo que ele tem uma guia presente ali, mas a lesão está lá. Então, nesse tipo de situação, a gente tem que pensar em duas coisas. Só um parênteses disso que você falou, que assim, o paciente que quando você filma, explica para ele isso e mostra, cara, você pode até cobrar pode até cobrar os mesmos R$80 lá, ou 100, ou 200, ou 300, ou 400 que você cobra para fazer a restauração classe 5. Mas se você explicar isso para ele e entender, ele nunca vai esquecer. Ponto. Agora, o paciente, onde está o pega? Primeiro pega. O paciente pode ter uma lesão classe 5 que é uma cicatriz de uma posição anterior. Certo. Ou seja, ele tinha uma posição X, fez ortodontia, e agora a posição Y não tem e ele já tinha. Então, assim, primeiro peguinho que pode acontecer, ou seja, uma mudança de posição dos dentes. E essa mudança
ocasionou ou foi ocasionada, né, por algum desequilíbrio problema que ele tinha anteriormente, antes, né? ou Então, seja, assim, apareceu ali a lesão. Você examinou o paciente na posição habitual, não viu relação com a presença da lesão. Analisou o paciente na posição fisiológica, também não viu relação, você vai investigar se ele fez alguma movimentação, algum tratamento reabilitador prévio. Exatamente, ou seja, às vezes aquela lesão classe 5 é uma cicatriz, pode né? ser uma cicatriz de um mau tratamento ou tratamento anterior. Beleza. Ponto número 2. Algumas vezes você precisa enxergar no articulador para entender as lesões. Por exemplo, às vezes clinicamente você não tem, às vezes não dá para ver direito, a mandíbula está indo para um lado e você não consegue ver o lado oposto corretamente, você não consegue ver os toques que estão acontecendo. Então, no articulador eu consigo olhar todos os ângulos e eu consigo ver de todas as formas os movimentos. E eu consigo também encontrar o segundo eu, ou seja, eu consigo encontrar essa RC funcional, ou posição fisiológica da mandíbula, e baseada nessa posição, às vezes encontrar evidências que me mostram por que esse dente está recebendo força lateral que não é na habitual, né? Na habitual, às vezes, adaptada. Então, assim, são características que você tem que procurar no seu paciente que muitas vezes passam desapercebido. E você conversou antes que a incidência de força lateral nesse dente posterior, ela é o grande fator, né, causal dessas lesões, mas existem também outras condições associadas, né? Tem pacientes que têm esse tipo de lesão e ele não se queixa de nenhum tipo de sensibilidade. Parece que é uma lesão que foi ali mais crônica, né? Que foi aumentando gradativamente de uma forma mais devagar, e a dentina foi se formando, ele não tem muita sensibilidade, mas tem outros que têm extrema sensibilidade, né? Como é que a gente pode explicar essa velocidade de avanço dessas lesões? Olha, é uma explicação muito simples de entender, que vai muito fácil, tá? Que tem a ver com a hipersensibilidade. É o mesmo motivo. Só que tem um detalhe nessa história, Amanda, que é importante vocês entenderem. Esse toque lateral que faz esse movimento, que gera a mesa de vidro ir para o lado ao invés de ir para baixo e gera todo esse desequilíbrio, ele pode ser lento ou pode ser agudo. Quem vai mandar nisso normalmente é a atividade parafuncional. Quanto mais atividade parafuncional tiver o paciente, mais rápida é a destruição. E muitas vezes, como você mesmo falou, a dentina, aquela dentina reacionária, não é capaz de obliterar os canalículos que estão expostos ao meio bucal, e esses canalículos expostos ao meio bucal vão levar a informação de sensibilidade para o sistema nervoso intracanal. Então, assim, é muito fácil você entender isso. Então, se o paciente está num processo de toque lateral, mas é um processo que a parafunção é lenta, ou seja, é suave, mas acontece, você tem o dente tem tempo de reagir, o dente tem tempo de criar a camada da dentina, tem tempo de, ou seja, ela consegue reagir melhor. Vai ter situações onde o paciente tem esse toque, tá? Uma pessoa tem um toque, teve o toque a vida inteira, mas nunca teve parafunção. Ou seja, às vezes o cara sempre foi tranquilo, tal, não sei o que, morre um parente. Morre um pai, morre uma mãe, perde o emprego, entra na quarentena. E aí ela passa a ter uma atividade profissional intensa, repentina, por exemplo. E essa atividade que estava tocando no dente, bem de leve, de vez em quando, tal, começa a fazer assim. E essa intensidade e frequência aguda vai causar um problema agudo naquela região cervical e naturalmente que a dentina não vai ter condições de se regenerar e vai causar uma hipersensibilidade. Então, assim, o fator mecânico não é o único, ok? Não é o único, mas sem dúvida é o mais preponderante. É aquele que vai definir com mais exatidão o que vai acontecer.
Você acha que só se eu não tiver o fator mecânico, mas se eu tiver um fator químico, esse fator químico ele pode ocasionar a presença dessas lesões, assim? Demais. Com a lesão vai ter essa mesma característica ou eu consigo ver uma característica diferente? Não, primeiro, por exemplo, se você pega um paciente que é bulímico, né, ou tem bulimia, ele vai ter lesão cervical, às vezes, no todos os dentes anteriores pro palatino. Ele vai ter a galera que tem, esse paciente mesmo que eu citei, que tem um tique nervoso de escovar os dentes, ele tem um aplanamento da região, sabe? Ele tem, é uma coisa que dá para ver que acontece em vários dentes da mesma forma e tem uma característica também de desgaste do esmalte mais acentuado. E, então, assim, a gente tem ali o fator químico, ele é muito importante. A mulher que está fazendo dieta, que todo dia agora toma água com limão para emagrecer, sei lá, que é importante, não sei, não estou dizendo se é certo ou se não é, mas com certeza aquele ácido frequente, diário, uma pessoa toma um limão desse, vai lá, faz a escovação, para poder dar o corte, vai lá, faz a escovação, tá? Faz a escovação em cima desse esmalte já fragilizado momentaneamente por causa daquele pH ácido, você tem as lesões. Então, assim, Amanda, é muito legal você tocar nisso, porque eu tô falando muito dessa questão mecânica, mas jamais eu quero desconsiderar as outras questões. É porque as outras questões são mais debatidas, é mais comum você escutar. As outras questões você tem uma certa facilidade de encontrar na literatura. As outras questões são muito gritantes. Um cara que tem um problema de gasto, um cara que tem um problema de saliva muito ácida, um cara que tem um problema... É muito gritante, é muito impactante a foto de todos os dentes destruídos, assim. Entende? Então, assim... o fato de uma coisa acontecer não diminui o fato da outra coisa acontecer. Só que o que é importante que a gente entenda é que a questão mecânica ela é negligenciada com muito mais facilidade. E tendo em vista toda a importância, né, da questão mecânica no surgimento dessas lesões, né, e sabendo que elas podem estar surgindo pela incidência de forças laterais, né, por um desequilíbrio naquela oclusão do paciente, se esse com certeza então é um dos sinais que eu devo observar no meu paciente, né? Às vezes eu observo no paciente, no exame clínico inicial, que ele tem uma lesão cervical ainda bem pequena, onde eu nem consigo restaurar, né? Nossa, uma bobagem que não é nem caso de restaurar, mas está com uma sensibilidadezinha, mas ainda não cabe uma restauração de resina aí, então libera o paciente. Pelo contrário, é um fator que já deve me chamar a atenção, já deve ser um sinal de alerta para eu observar o meu paciente de maneira mais completa, né? Mais preventiva. Mais preventiva. O paciente chega com a lesão tão pequenininha, que é essa aguda, que a dentina não conseguiu ainda se proteger, né? Esse paciente chega, você pode fazer uso de um dessensibilizante, existem uns tratamentos, vários, que obliteram essas canalículas expostos, e aí protege. Existe uma literatura vasta, materiais vastos dentro da odontologia que ajudam a diminuir essa sensibilidade. O fato de você identificar o porquê não diminui o fato de tratar. Sim, né? E aí é que está a grande coisa, né? A grande importância de você entender e enxergar essas lesões preventivamente, antes que ela cresça, antes que o paciente tenha outros tipos de problema. Você disse que receber um paciente que teve um dente que já sofreu com uma lesão cervical, já teve sensibilidade, já era um implante. Então, aí que está a grande beleza de tudo isso. Exatamente. E às vezes esse paciente que está com a lesão cervical pequena, boba, às vezes ele precisa de um ajuste só. Pequenininho. Às vezes ele precisa de uma movimentação ortodôntica leve. Às vezes ele precisa ser orientado a usar uma placa. Às vezes, ou seja, o fato é que se você entende o mal, o fato é que se você entende o mal,
você sabe como, ou você vai ter, no mínimo, a ideia de como combater. Ponto. E se você não sabe o mal, você vai ficar ali... sofrendo com o retorno infinito. Sofrendo com os retornos infinitos, seja o retorno que você fez, seja o retorno que ele vai fazer em outro dentista. Agora, tem muito, assim, o momento que a gente está vivendo, dessa história toda do isolamento social, da pandemia, o grande problema de tudo que fez o mundo parar é exatamente isso. É exatamente isso. As pessoas, os cientistas, os médicos, não conseguiram entender onde está o mal verdadeiro. Então, só com tratamentos paliativos. Enquanto tiver com tratamento paliativo, todo mundo tem medo do mal, porque não sabe como é que a parada acontece. Então, se a gente... A analogia é muito precisa. Se você não sabe identificar o mal do que está acontecendo no dente do seu paciente, você não vai saber. E você tem medo. E você tem medo de tratar. Você tem medo de indicar coisas mais... Por exemplo, sabe um tipo de paciente que tem muita classe 5? O paciente tem mordida aberta. Exato. Olha, eu desafio você que está me escutando aqui no Instagram aí, a pegar um paciente de mordida aberta anterior e observar. Boa parte deles tem endo nos molares, coroa clínica destruída, lesões classe 5, sensibilidade dentinária. Ou seja, o cara com mordida aberta, ele tem, pode ser que ele não tenha tudo junto, ou pode ser que ele tenha tido vários pequenos problemas ao longo dessa vida. Mas se você pega uma radiografia de um cara que tem mordida aberta, você vai olhar e vai ver todos os dentes, ou de alguma forma, todos os dentes têm algum problema, seja endodôntico, seja periodontal, seja coronário, vai ter alguma consequência. E a coisa mais legal que tem é você pegar esse paciente e, às vezes, se for possível, fazer, por exemplo, uma reabilitação, aumentando, gerando um material artificial que crie esse trespasse anterior e gere as guias de proteção. Cara, simplesmente o paciente que vive no retorno de classe 5, ele para de ir para classe 5 e você conseguiu indicar um tratamento reabilitador com valor agregado muito maior do que uma classe 5. O paciente vai se sentir melhor, ele vai ficar mais feliz, ele vai mastigar melhor, ele vai sorrir melhor, e ele foi lá por causa de uma classe 5 de retorno. E você conseguiu conquistar um paciente de uma forma muito mais agregada do que só tentar fazer uma classe 5 e depois dizer que é assim mesmo, que cai e que o problema é que Deus não gosta desse tipo de restauração e assim vai. Porque chove, porque, não, sabe por que essa restauração cai? Porque você tem bruxismo. Ok, tudo bem. E o que é que eu faço com isso? Eu continuo sem restaurar? Muitos pacientes nem restauram mais, né? Já assumem aquilo como uma condição. Eu sou assim e eu tenho essas lesões nos meus dentes e elas vão ficar aí. Entendeu? E aí, isso é muito triste. A pessoa tem o direito de ficar assim, ok? Mas aquela pessoa que não quer ficar assim, ela tem que ter o direito de ser tratada desse jeito. E o fato dela ter parafunção ou não a obriga a ter classe 5 o resto da vida. O fato de ela ter bruxismo ou não, parafunção intensa ou não, faz com que nós tenhamos mais cuidado com ela e que nós controlemos as consequências. E antes que as consequências destruam os nossos tratamentos e os dentes, a gente protege esses dentes. Protege inicialmente devolvendo as guias e eliminando as básculas e depois com um dispositivo, um device, uma placa split interoclusal com guias lisa no posterior, com guias na região anterior e montada na posição fisiológica da mandíbula. Eu acho que com essas informações aí, eu acredito que você vai dar um fim à restauração classe 5, o retorno, e acabar com essa série na sua vida. Chega de segunda, terceira, quarta temporada da restauração chega de classe 5, 10ª temporada. Tá? Desde que você resolva ali o problema já no começo. Interessantíssimo. Adorei o tema de hoje. Muito legal. Muito legal. Espero que você que está escutando tenha gostado do nosso podcast. Se você está ouvindo, se você está assistindo, primeiro, muito obrigado pela sua audiência e que você possa clicar aqui, compartilhar, acessar para saber mais no desoclusão.com.br, para você saber mais sobre as nossas atividades, nossos cursos online, as nossas
cursos gratuitos, onde eu vou mostrar como montar o articulador, como você usar o jig pull, como você identificar as básculas, como você evitar tudo isso e fazer com que você possa destravar seu crescimento de uma vez por todas e aumentar sua capacidade de enfrentar a crise. Tudo baseado em coisas simples, práticas, replicáveis, embasamento científico e principalmente, né, validação clínica com mais de 1.500 alunos aí fazendo isso com muita frequência. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Amanda. Obrigada, pessoal. Obrigada, Marcos. E até o próximo podcast. Lembra de compartilhar e tamo junto. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.